Medicações. Qual a forma correta de tomar? Em jejum, com algum alimento, comer alguma coisa antes? Depende da medicação. Alguns medicamentos, eles precisam estar atentos, né? A família precisa estar atenta aos horários com que eles são ingeridos. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Puran, muito comum, e omeprazol. Eles precisam sim serem tomados em jejum e esperar um tempo de ação. O Puran, no caso, ele precisa ter esse período de jejum para ele ser adequadamente absorvido. E o omeprazol para ele fazer o efeito de camada protetora ali do trato gástrico, certo? Já quem faz suplementação com sulfato ferroso, para melhorar a absorção do sulfato ferroso, é preciso associar com a vitamina C. Então, um suco de laranja, um pouquinho, né, uma limonada, um suco de abacaxi. Porém, esse suco, né, com vitamina C, ele tem que ser feito na hora, porque a vitamina C, ela oxida com ar, né? Então, com o tempo, ela vai oxidando e perde esse efeito. Então, não precisa fazer uma grande quantidade. Faz um pouquinho ali. Quando for tomar o sulfato ferroso, naquele momento já faz e já toma, certo? Levodopa, que são as medicações para os pacientes com Parkinson. A levodopa, depois que o paciente toma, ela demora ali em média 30, 40 minutos para poder fazer o seu efeito. Porém, a levodopa, ela sofre um efeito da proteína. Então, pacientes que têm uma alimentação muito rica em proteína, precisa estar atento aos horários da refeição com os horários da ingestão da medicação. Por quê? Se a gente faz isso, né, toma medicação e logo em seguida a gente faz uma alimentação rica em proteína, eu posso reduzir essa absorção ali da levodopa. Então, fica atento, né, gente? Idoso tem que comer proteína para ter músculo, para ter força e evitar queda. Então, se necessário, oriente a família, se você é um cuidador, né? E busque ali apoio do médico para entender essas questões do horário da medicação e também de uma nutricionista para tentar equilibrar uma ingestão adequada e necessária de proteína sem ter uma interferência ali da absorção da levodopa depois que faz o uso da medicação, certo? E outras medicações que não podem ser tomadas em jejum. Por quê? Algumas são muito agressivas para o trato ali gástrico. Então, a gente precisa ter uma certa proteção que é feita com o alimento e depois tomar a medicação, que é o caso de alguns anti-inflamatórios. Então, determinados anti-inflamatórios não podem ser ingeridos com o estômago vazio. E muitas pessoas têm um desconforto importante, né? Quando faz uso do anti-inflamatório, com sintoma de queimação, às vezes de dor mesmo, né? No estômago. Então, ficar atento a isso e buscar orientação ou do médico ou do farmacêutico de como fazer o uso dessa medicação, dos anti-inflamatórios. Agora, os medicamentos para o diabetes, necessariamente eles têm que ser ingeridos, né? Necessariamente não, geralmente eles têm que ser ingeridos após a ingestão dos alimentos. Então, vão ter os horários do dia ali em que o paciente vai tomar para controlar a glicemia. Por quê? Quando a gente come, a nossa glicemia, a quantidade de açúcar no sangue, ela sobe. Então, a medicação, o que vai fazer? Vai controlar essa quantidade de açúcar no sangue. Então, é isso que os medicamentos para o diabetes fazem. Então, tem que estar atento a isso, e não é porque toma remédio, gente, que pode comer à vontade, não, né? O remédio, ele vem para compensar, né, para controlar aquilo que a atividade física, né, não deu conta, aquilo que a alimentação não consegue fazer sozinha, né? Porque, assim, um paciente que tem a glicemia alterada, mas que faz atividade física, que tem bons hábitos alimentares, ele tem chance sim de não precisar do uso da medicação. A medicação para diabetes, ela entra somente quando a alimentação e a atividade física não consegue controlar a glicemia do sangue. E nos casos mais extremos, ainda tem que entrar com a insulina, tá? Então, ficar atento aí a essas questões da medicação, sempre tá buscando orientação. E se você tem um familiar que tem dificuldade para engolir, para organizar esses medicamentos na boca, na hora de tomar, procure ajuda, né? Uma avaliação com fono. E uma orientação muito importante, gente, é um comprimido por vez, tá bom? Nada de colocar aquele montinho ali,
coloca na boca, o risco de engasgo é enorme, porque é muita coisa ali na boca para gerenciar na hora de engolir. E alguns pacientes podem ter um risco de engasgo aumentado por causa disso. Ok? Qualquer dúvida pode escrever aqui, mandar no direct ou no meu WhatsApp. Certo? Até!